Aleluia. Boa noite, irmãos. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde a nossa mente e o nosso coração em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Gostaria que você que trouxe sua Bíblia abrisse no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 7. Ou você que não trouxe vai usar o celular, acesse a sua Bíblia digital, capítulo 7 de Lucas, versículo de número 36. Glória a Deus. Nós te amamos, Jesus, rogamos pela sua presença, pela sua graça, pela sua misericórdia. Todos acharam? Amém? Glória a Deus. O texto sagrado diz assim, a partir do versículo 36 do capítulo 7 de Lucas: E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele, e entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa, ou reclinou-se à mesa. E eis que uma mulher na cidade, que era uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás, aos seus pés, chorando, começou a regar seus pés com lágrimas e os enxugava com os cabelos da sua cabeça, e beijava seus pés e os ungia com unguento. Quando isto viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo dizendo: se este fosse profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe toca, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e o outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão, respondendo, disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os meus pés, mas esta regou meus pés com lágrimas e os enxugou com os cabelos de sua cabeça. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu meus pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela: os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? E disse a mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Amém? Glória a Deus. Vamos fazer uma oração? Pai, nós te bendizemos, te agradecemos por mais um culto no qual aqui estamos diante da sua presença. Ó Deus, nós sabemos que a sua palavra diz que nós não temos nada sem que do céu nos seja concedido. Portanto, nós agradecemos a tudo aquilo que o Senhor tem concedido para nós, todas as bênçãos espirituais, materiais, financeiras, enfim, tudo aquilo que o Senhor tem concedido para nós. Nós somos gratos ao Senhor, a Deus,
pelo privilégio de conhecer a Tua palavra e pelo privilégio de o Senhor se revelar a nós todos os dias. Pai, nós agradecemos ao Senhor porque o Senhor nos concedeu autoridade sobre todo o poder do inimigo. Portanto, em nome de Jesus Cristo, nós usamos essa autoridade para dizer que toda maldade, todo mal, toda influência maligna, diabólica, seja ela interna, externa, física, espiritual, emocional, perca a sua força, a sua resistência sobre a nossa vida agora, em nome de Jesus Cristo. E que apenas o Seu Espírito Santo seja livre para nos ensinar a Sua palavra, para nos revelar aquilo que o Senhor tem para nós, ó Deus, para que o alimento do Senhor venha sobre nós, para que sejamos nutridos nessa noite, para que, ó Deus, possamos Te bendizer, Te exaltar, e para que a Sua vontade, Deus, que é boa, perfeita e agradável, seja estabelecida em nossa vida. Portanto, que seja feita agora a separação entre luz e trevas, e que a Sua luz brilhe neste lugar, neste santuário, neste templo, sobre a nossa vida, sobre a vida de cada um que está aqui, para que o Teu nome seja exaltado e glorificado em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode se sentar. Irmãos, ao longo da vida, quando eu paro para pensar a respeito da humanidade, a respeito da vivência dos seres humanos em sociedade, seja num templo, seja em casa, seja no emprego, seja qual for o seu afazer, qual for a sua prática, qual for a sua vocação, eu fico imaginando, olhando para o cenário que está à nossa volta, de turbulência, de sofrimento, de pessoas ruins, de pessoas boas, de todo tipo de situação adversa na vida das pessoas e todo tipo de comportamento reprovado diante da sociedade. E com isso, vem à minha memória se existe esperança, se há a esperança de que a gente possa desfrutar de um mundo melhor, dentro dos nossos lares, na igreja e na sociedade como um todo. Será que nós podemos ter essa esperança de ter um futuro melhor, de saber que os nossos filhos vão crescer e vão viver diante de uma sociedade boa, justa, igualitária, uma sociedade que vai olhar para as pessoas com benevolência, com amor ao próximo? Será que nós podemos ter essa expectativa, essa esperança, como gente, como ser humano? Por que eu estou dizendo isso? Porque a própria Bíblia Sagrada nos diz a respeito dos últimos dias. Eu gostaria de ler até para você o que diz a Bíblia Sagrada. Olha o que o Paulo disse a Timóteo. Ele diz assim, ó: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Ele orienta a Timóteo: destes afasta-te. Então, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada e colocamos essa objeção diante das nossas expectativas,
de esperar que Deus abençoe a humanidade, que Deus responda às nossas orações, para que a gente possa viver e ter uma sociedade abençoada, uma sociedade que vai crescer como gente, como ser humano, que vai desejar o bem do próximo, que vai desejar que as pessoas vivam felizes. Ao mesmo tempo que nós clamamos, pedimos, oramos a Deus para que Ele estabeleça e concretize isso à nossa volta, ao mesmo tempo nós olhamos para a Bíblia Sagrada e parece que as coisas não são bem assim, parece que as coisas estão indo para um rumo diferente. Parece que nos últimos dias a tendência não é que nós tenhamos essa esperança de um mundo melhor. A tendência parece que o mundo seja como ele está sendo, um mundo mau, cruel, que ocasiona maldade, que ocasiona frustração nas pessoas e principalmente naqueles que buscam e querem ver uma sociedade vivendo o plano de Deus, vivendo aquilo que Deus tem para ela. E às vezes nós, como pregamos a palavra de Deus, às vezes parece que torna-se até mesmo algo que seja dificultoso, porque às vezes nós olhamos para a Bíblia, buscamos em Deus uma palavra para trazer para as pessoas, nós desejamos que a palavra de Deus venha sobre o nosso coração e toque em nós e nos transforme ao ponto de que nós cresçamos como pessoas, como seres humanos. E muitas vezes nós pregamos, anunciamos a palavra de Deus e parece que as coisas não mudam, parece que as coisas estão sendo atraídas para um imã do mal que puxa as pessoas, as atitudes, os seres humanos para aquilo que é errado, para aquilo que é torto, para aquilo que é corrompido. E parece que nós nos preparamos e parece que aquele texto da Bíblia que diz que às vezes lançamos pérolas aos porcos, parece que nós preparamos a palavra e lançamos, mas parece que não estão se alimentando, as pessoas não estão comendo a palavra de Deus. E existe esse conflito na nossa mente, na existência, quando olhamos o cenário contrário, as pessoas sofrendo, as pessoas praticando maldade, as pessoas com inveja umas das outras. Mas só que quando nós olhamos para a vida de Jesus, quando nós olhamos para todo esse cenário de dificuldade, de pessoas ruins, de um mundo cruel, onde a gente precisa colocar fechadura em casa, alarme no carro, se preocupar com o celular, se preocupar com a bolsa, se preocupar com inúmeras coisas. Nós olhamos para esse mundo cruel, mas quando nós olhamos para Jesus e para aquilo que Jesus ensinava, para aquilo que Jesus dizia, mesmo que esse cenário todo à nossa volta seja cruel, seja de espanto, em Jesus a gente pode ter essa perspectiva de que se nós estivermos com Ele, de que se nós estivermos buscando a Sua presença e se nós nos dedicarmos a entender aquilo que Ele quis ensinar para as pessoas, nós podemos sim ter essa esperança de um mundo melhor, nem que seja a nossa vida, a vida da nossa casa, da nossa família, das pessoas que estão à nossa volta. Às vezes, nós não vamos conseguir mudar o mundo, mas nós podemos sim começar a ver sinais dessa esperança da glória vindoura de Cristo na nossa própria vida. Eu tenho certeza de que isso é possível, porque Jesus disse assim no Sermão da Montanha, que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. A partir do momento que nós entendemos que somos o sal da terra, nós precisamos assumir essa responsabilidade a qual nos foi conferida, foi colocada sobre nós,
porque a Bíblia diz lá no Sermão da Montanha que Jesus estava pregando, falando para os seus ouvintes, ele disse que o sal, se ele perder o seu sabor, ele não serve para mais nada. Portanto, se nós queremos a expectativa de que dentro da nossa casa haja paz, haja a realização de um mundo melhor, nós temos que buscar nele e salgar e temperar a nossa vida da forma que ele disse. Ou seja, nós precisamos brilhar no sentido de iluminar e trazer vida, trazer esperança de que o ser humano pode sim em Cristo viver uma transformação que muitas vezes é mal interpretada ao longo da história. E todas as vezes que eu tenho lido a Bíblia Sagrada, todas as vezes que eu tenho orado, todas as vezes que eu tenho buscado a Jesus, a entender a sua palavra, parece-me que constantemente, ao longo dos anos, ao longo dos séculos, Deus quer se comunicar conosco, Deus quer falar conosco, e às vezes eu fico com a impressão de que Deus quer falar com a gente uma mensagem de diversas formas diferentes, mas é a mesma mensagem, é a mesma palavra que talvez Ele queira que nós, seus filhos, que nós, seres humanos, entendamos para praticá-la e viver essa esperança de um mundo melhor. E quando nós lemos a Bíblia, parece que é isso. Desde lá de Gênesis até Apocalipse, Deus está querendo se comunicar comigo, Deus está querendo se comunicar com você, Deus quer dizer uma mensagem para você, Deus quer falar algo para você, Deus quer falar algo para mim, Deus quer que você entenda algo, Deus quer que as pessoas entendam. Ele veio e mostrou isso para o seu povo, Ele veio e se apresentou para o seu povo. Nós não servimos um Deus, queridos irmãos, que está aprisionado em uma imagem de escultura. Nós não servimos um Deus que foi moldado por mãos humanas. Nós não servimos um Deus que está preso a um templo. Nós servimos um Deus que muitas pessoas dizem: cadê esse Deus? Que nós não conseguimos ver. Mas a Bíblia Sagrada diz que Ele veio e se transformou, Ele se esvaziou da sua forma divina e veio e se apresentou para nós. Ele se mostrou para o ser humano, Ele se apresentou diante da humanidade, Ele veio e mostrou: eu estou aqui. E quando Ele veio, Ele chega diante de uma nação extremamente machista, a nação escolhida por Deus, a nação de Israel, os hebreus. E quando Ele começa o seu ministério, as pessoas à sua volta começam a analisar os seus ensinamentos, a sua palavra, a sua mensagem. Os rabinos, os intelectuais da época, a elite de Israel, começa a ouvir a mensagem de Jesus, aquilo que Jesus estava dizendo, aquelas palavras de arrependimento, de amor, de transformação para as pessoas que estavam vivendo naquele momento. Ele começa a anunciar o Evangelho. Ele vem e mostra que o reino de Deus estava próximo, ou seja, o reino de Deus já existia e havia chegado o momento. Ele começa a mostrar para as pessoas, para os religiosos que estavam à sua volta, qual era a forma pela qual Deus realmente queria que eles vivessem. Ele se apresenta para a humanidade para mostrar como que nós deveríamos viver, como que nós deveríamos olhar para Jesus, como que nós deveríamos viver a nossa vida no nosso dia a dia. E é nesse contexto que eles estão aqui. Jesus está anunciando o Evangelho, anunciando as boas novas, dizendo para as pessoas: vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Venham até mim, porque eu também tenho uma forma
de mostrar qual é a vontade de Deus, para que vocês entendam aquilo que Deus quer revelar para as pessoas. Jesus começa a abençoar as pessoas, Jesus começa a curar, Jesus começa a perdoar as pessoas que eram excluídas da sociedade, Jesus começa a fazer uma revolução diante dos religiosos. E esses religiosos começam a olhar para a atitude de Jesus, começam a olhar para a forma como ele agia, como ele lidava com as pessoas. E é nesse contexto que esse homem, o Simão, o convida para um banquete, para uma refeição entre a elite de Israel. Ele ouviu Jesus pregar, e havia a promessa lá do Antigo Testamento, do profeta que viria, do Messias. E havia essa objeção entre eles. E às vezes, talvez, melhor dizendo, ele até questionava se Jesus poderia realmente ser aquele profeta anunciado no Antigo Testamento. Mas quando nós olhamos o desenrolar da história, nós vemos que nada mais, nada menos, a mensagem de Jesus estava incomodando os religiosos, estava ocasionando incômodo nas autoridades religiosas, nos sacerdotes, nos fariseus, nos intérpretes, nos doutores da lei, que aprisionavam as pessoas em suas teologias, em suas interpretações rabínicas, através da tradição oral do texto sagrado. Eles estavam sendo confrontados. E é nesse contexto que Jesus chega e aceita o convite daquele homem. Só para que possamos entender, quando um hospedeiro, ou seja, Simão, convida Jesus, um mestre, para ir à sua casa participar de um banquete, as outras autoridades, a elite de Israel também ia, porque através daquele banquete haveria um debate teológico a respeito de algum tema de suma importância. Então eles esperavam que através daquele relacionamento entre eles, haveria essa discussão a qual eles chegariam a alguma conclusão a respeito de quem? A respeito de Jesus, aquele mestre, aquele homem que havia se levantado ali e que estava anunciando o reino de Deus. Então Jesus é convidado. E o cenário é esse. O banquete, quando a Bíblia diz que Jesus chega na casa de Simão, e ele se debruça, ele reclinou-se sobre a mesa, isso indica, entre alguns comentários de extrema importância, que aquela mesa a qual ele se reclinou era baixa. E quando ele reclina sobre aquela mesa, ou talvez naquele ambiente de sala, onde os convidados estavam ali, os hóspedes estavam ali, eles colocavam pratos no chão da sala, e as pessoas se sentavam sobre divãs baixos, para se alimentar e desfrutar do banquete. É nesse cenário que Jesus entra, está ali desfrutando, se alimentando, bebendo, as pessoas estão olhando para Jesus, Jesus estava sendo visto por muitos como um beberrão, como um glutão, e as pessoas estão ali, diante daquele cenário em que aquele homem abriu a porta da sua casa para aquele banquete, para aquela reunião, para aquele debate teológico. E é nesse contexto que chega essa mulher, pecadora, entra naquele lugar. Jesus está reclinado com os pés para trás, como se estivesse sentado no chão e com as pernas para trás. Aquela mulher chega naquele ambiente. Por quê? O Oriente Médio era um mundo extremamente machista. Então aquela mulher que estava naquele local, já não era adequado que ela estivesse naquele local, porque provavelmente a maioria das pessoas que estavam ali eram homens. Só que quando havia um banquete como esse, as portas ficavam abertas e era constantemente um fluxo grande de pessoas entrando e saindo para ouvir os debates que eram colocados diante dos
doutores da lei, dos religiosos, dos rabinos que estavam naquele local. Eles começavam a debater e as pessoas entravam e saíam da casa, as pessoas não convidadas. Os convidados permaneciam lá, os hóspedes permaneciam lá. E é nesse contexto que Jesus está ali, sentado, quieto, sendo examinado pelas pessoas que estavam naquele local. As pessoas estão ali, olhando o comportamento de Jesus, como que Jesus iria se comportar diante daquele debate teológico. Aquela mulher chega diante de Jesus, se debruça sobre os seus pés, começa a chorar aos pés de Jesus, lava os pés de Jesus com suas lágrimas, derrama o azeite sobre os pés de Jesus, seca os pés de Jesus com os seus cabelos. E é nesse momento que aquele homem dizia consigo, olha só, olha só a conjunção de condição, se este fosse profeta, bem saberia quem é e qual é a mulher que lhe toca, pois é uma pecadora. Simão esperava que Jesus, como profeta, soubesse a respeito da consciência das pessoas que estavam ali. E uma vez que eles esperassem que Jesus fosse o profeta do Antigo Testamento, ou apenas quisessem questionar a veracidade de Jesus como Filho de Deus, eles já começam com a objeção em sua mente: se ele realmente fosse o profeta, se ele realmente fosse o Filho de Deus, ele saberia quem era essa mulher. Por quê? Olha só, para você entender o contexto. Quando um hospedeiro, quando um anfitrião convidava um mestre para sua casa para participar de um banquete, quando o convidado, quando o hóspede, que era o principal ali, que foi convidado, chegasse, ou até mesmo os outros, chegasse à casa do fariseu, ser-lhe-ia oferecido água para que ele lavasse os pés. Primeiramente, ele seria recepcionado com um ósculo, ou seja, um beijo. Eles iriam dar a água para ele lavar os pés, e ele teria a sua cabeça ungida com óleo. Era essa a prática da hospitalidade, a honra que se dava para o convidado. Era simples. Então Jesus chega na casa daquele homem, e todas as pessoas estão olhando, todas as pessoas que estão ali participando do banquete estão olhando e esperando se aquilo que eles tinham como suma importância, as práticas, as honras da hospitalidade, fosse concretizadas tanto através do hospedeiro quanto através do hóspede. Então eles estão olhando para ver o que ia acontecer. A partir do momento que o hospedeiro não recebe o mestre com um beijo, com o ósculo santo, eles já começam a entender alguma coisa de diferente. Não é oferecido a água para que ele lave os pés. Por que era oferecido água para lavar os pés? Porque significava que eles carregavam a impureza nos pés. Então, para que eles pudessem entrar na casa daquele homem, eles precisavam lavar os pés para que eles pudessem desfrutar do banquete. Não foi oferecido água para que Jesus lavasse os pés. E também não foi oferecido o azeite para que ele recebesse a unção do óleo sobre a sua cabeça. Eles estão ali, analisando aquele comportamento do hóspede, do hospedeiro, as pessoas que estão ali, o que está acontecendo no ambiente, todos olhando, observando, atentos a cada movimento, a cada palavra, a cada gesto, a cada ação. E eles estão aguardando que Jesus, como mestre, que havia sido publicamente rejeitado pelo seu hospedeiro, eles aguardavam que Jesus se levantasse, olhasse para aquelas pessoas e dissesse algo desse tipo: eu não fui recebido com as honras devidas, portanto eu vou me retirar desse lugar. Mas não, Jesus está ali humildemente,
desfrutando daquele banquete que lhe fora oferecido, comendo, bebendo, e também eles aguardavam que, no Oriente Médio, que a pessoa que havia sido convidada para um banquete fosse educada e agradecesse por tudo aquilo que havia sido oferecido, por pior que fosse, de acordo com a condição financeira da pessoa, mesmo que não fosse um alimento, mesmo que não fosse um banquete tão lindo, tão cheio de coisas, tão cheios de desfrutes, a pessoa tinha que sair agradecida, porque ela foi recepcionada e alguém havia lhe preparado um banquete para comer. E Jesus está ali, nesse cenário, com as pessoas olhando, esperando o que vai acontecer. Ele vai se retirar, ele não foi bem recepcionado, ele vai agradecer por aquilo que ele está se alimentando. O que vai acontecer? Todas as pessoas estão ali na expectativa. O que vai acontecer? E aí Jesus, sabendo aquilo que Simão estava pensando consigo mesmo, e as pessoas que estavam ali, porque nesse momento que as pessoas estão ali só observando as coisas, os repórteres satânicos que gostam de espalhar as notícias, olha só, tem uma pecadora ali, o profeta, será que ele não sabe que aquela mulher é uma pecadora, que está tocando nos seus pés, está beijando os seus pés, está chorando sobre os pés dele? Se ele fosse o profeta, ele saberia, cochichando com o outro, falando dali, falando daqui, espalhando aqueles boatos, sabe aquelas coisas que a gente não faz, que ninguém faz, espalhando, falando de Jesus. Olha só, se ele fosse profeta, ele saberia que ela é uma pecadora. E Simão, na sua mente, pensando exatamente aquilo, se este fosse profeta, ele saberia. As demais pessoas todas ali, com o mesmo questionamento, com a mesma objeção diante de Jesus. E Jesus, sabendo tudo aquilo que estava acontecendo, sabendo tudo aquilo que eles estavam pensando, Jesus diz assim, para Simão. Respondendo Jesus, disse-lhe Simão: uma coisa tenho a dizer-te. Olha só, quando Jesus diz isso para Simão, olha a resposta de Simão. Está aí no versículo 40, tá? Se você quiser acompanhar aí. Jesus disse para ele: uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize-a, mestre. Quando Simão diz para ele assim: dize-a, mestre. Ora, se Simão o reconhece como mestre, o chama de mestre, por que ele não prestou as honras devidas de um mestre que havia chegado em sua casa? Se ele o reconhece como mestre, automaticamente ele deveria tê-lo recebido como mestre. Ele deveria ter, o mínimo que ele poderia ter feito era ter concedido, ele não precisava lavar os pés de Jesus. Era só oferecer para Jesus, que Jesus pegaria a água e lavaria os seus próprios pés para se reclinar sobre a mesa. Então ele chama Jesus de mestre, e muitas vezes nós também. Às vezes a nossa vida, ela se concretiza nesse ambiente, onde nós vamos celebrar um banquete com Jesus, onde nós convidamos o nosso mestre, o nosso Jesus, para dentro da nossa casa. Muitas vezes nós olhamos para Jesus, o convidamos, chamamos para que Ele venha, chamamos para que Ele entre na nossa casa, para que Ele entre na nossa vida, para que Ele faça parte da nossa vida, para que Ele faça parte do nosso dia a dia, para que Ele se manifeste em todas as áreas das nossas vidas. Mas muitas vezes nós estamos como espectadores, observando com aquela dúvida dentro da nossa mente, dentro da nossa consciência, olhando para Jesus, olhando para Deus e imaginando: será
Se Ele fosse Deus, Ele teria feito isso por mim. Se Ele fosse Deus, Ele teria realizado. Se Ele fosse Deus, Ele teria respondido a minha oração. Se Ele fosse Deus, Ele teria feito. Muitas vezes nós nos apresentamos, nós chamamos Jesus, nós abrimos a nossa casa para que Ele venha, para que Ele entre na nossa vida, mas muitas vezes nós ficamos questionando, nós ficamos colocando essas objeções, nós começamos a duvidar da integridade e da veracidade de Jesus sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, sobre a nossa existência. Às vezes nós até imaginemos que Ele seja aquilo que as pessoas estão dizendo, mas muitas vezes nós estamos com essa dúvida, e a Bíblia Sagrada diz lá em Romanos que aquilo que provém de dúvida, tudo que provém de dúvida é pecado. E a Bíblia Sagrada diz que o pecado faz separação entre Deus e os homens. E a Bíblia Sagrada diz lá em Hebreus que aquele que se aproxima de Deus é necessário que ele tenha fé. Ou seja, não pode ter dúvida. É necessário que ele tenha fé e saiba que ele é galardoador de todos aqueles que o buscam. Mas às vezes a nossa vida está resumida nisso. Nós abrimos a nossa porta, nós abrimos o nosso coração e chamamos Jesus, nós o convidamos, mas quando Ele vem, nós começamos a questionar, nós começamos a ser apenas observadores daquilo que está acontecendo no ambiente. Simão estava ali, e Jesus mesmo sem falar nada, apenas com as atitudes daquela mulher, Jesus já estava apresentando-lhes o Evangelho. Eles estavam todos ali olhando uma mulher, eles olhavam para aquela mulher e eles viam uma pecadora, uma mulher que não era digna de estar naquele lugar, uma mulher que estava contaminando um hóspede que havia sido convidado. Eles estavam olhando isso. Eles olhavam e pensavam assim: será que ele não está vendo? Porque se ele fosse mestre, se ele fosse um rabi como nós, ele estaria vendo quem realmente é aquela mulher. E eles não estão entendendo nada que Jesus está querendo anunciar, falar para eles. E aí Jesus pede para falar. Jesus levanta a mão e diz: Simão, posso dizer alguma coisa? Ele fala: pode, mestre. Aí Jesus diz assim, um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e o outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: julgaste bem. Quando Jesus conta, no meio daquele cenário, essa parábola, essa história, Jesus fala assim: 2 devedores. Um devia bastante e o outro pouco. Isso os igualava. Ou seja, os 2 deviam. Mas também isso trazia diferença, porque um devia mais e o outro devia pouco. E Jesus continua e diz assim: mas ambos foram perdoados, porque eles não tinham condição alguma, eles não tinham capacidade alguma de pagar a dívida deles. E Jesus continua: qual foi que foi mais perdoado? Qual que vai amar mais? No começo, quando eu lia um texto como esse, eu imaginava assim: ora, se aquele que mais foi perdoado é o que ama mais, será que a gente precisa viver uma vida torta, cheia de erros e falhas, para que a gente possa amar mais a Deus, para que a gente possa se entregar mais a Deus? Porque parece que aquelas pessoas que vieram de uma vida totalmente torta diante das pessoas, diante da sociedade, parece que essas pessoas chegam, se entregam a Deus de uma tal forma que conseguem viver
um amor, parece diferenciado diante de Deus, eles se entregam de corpo e alma, e parece que aquelas pessoas, que aparentemente normais diante da sociedade, viveram uma vida normal, quando se chegam diante do Evangelho, que entendem, aceitam, começam a servir a Deus, parece que não existe essa entrega total, essa devoção, esse amor. Então existia essa objeção, né, que nós muitas vezes temos: será que eu não amo tanto a Deus porque eu não tenho muitos pecados? Jesus disse isso para ele, que ele julgou bem. Existe essa expectativa em nós. O que nós podemos fazer para amar mais a Deus? Os dois deviam. Os dois não tinham como pagar. Os dois foram perdoados. A graça de Deus foi dada aos dois, a ambos. Então ele entendeu, Simão compreendeu aquilo que Jesus havia dito. Mas ele não havia entendido o que Jesus estava dizendo com aquela mulher que ali estava. Aí Jesus olha para Simão e diz assim, e voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os meus pés, mas esta regou meus pés com lágrimas e os enxugou com os cabelos de sua cabeça. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu meus pés com unguento. Por isso eu te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Jesus está dizendo para ele assim, eu entrei na sua casa. Se for Jesus, pode falar, tá? Talvez ele queira falar alguma coisa que eu não estou... É brincadeira. Jesus chega e fala assim, eu entrei na sua casa. Eu entrei debaixo do seu teto. E você não me recebeu com as honras devidas. Vocês estão olhando para essa mulher pecadora aos seus olhos. Mas o grande objetivo de Jesus era fazer com que aquela sociedade conseguisse olhar para uma mulher que havia sido fragilizada, que havia sofrido diante da sociedade, diante das perspectivas, diante do seu crescimento, diante da sua vida. Nós não sabemos o que aconteceu com aquela mulher para que ela se tornasse uma pecadora, como ela era vista pela sociedade, por aquela comunidade. Todas as pessoas daquela comunidade a conheciam, sabiam que ela era uma pecadora, por isso que eles estavam ali questionando aquilo que Jesus estava fazendo, porque Jesus não estava fazendo nada, Jesus não estava esboçando nada, Jesus estava quieto, recebendo aquilo que aquela mulher estava concedendo para ele naquele momento, e as pessoas estão ali julgando, criticando, olhando para aquela mulher, dizendo: esta é uma pecadora. Será que Jesus não está vendo que ela é uma pecadora? Mas Jesus estava mostrando para todas aquelas pessoas assim, esta mulher que se arrependeu, que ouviu a mensagem do Evangelho, que provavelmente ela já havia ouvido aquilo que Jesus havia falado, aquilo que Jesus havia pregado, o amor de Deus para as pessoas iguais a ela, que eram pecadores, que eram falhos, que estavam nas suas vidas de pecados e estavam se arrependendo com a mensagem de Jesus. Aquela mulher provavelmente sabia que Jesus estaria naquele lugar. Ela entra naquele banquete, ela participa daquele banquete e ela chega com o seu coração humilde e grato para se achegar diante de Jesus e colocar a sua vida aos pés de Jesus, e as pessoas não estão vendo nada. Jesus aceitou ir àquele banquete simplesmente para mostrar para aquela comunidade que ela precisava receber, que aquela comunidade precisava acolher novamente aquela mulher e reintegrá-la à sociedade para que ela tivesse a sua dignidade reestabelecida. Mas eles não estavam entendendo nada. Jesus estava ali pregando o Evangelho para eles, mostrando que o Evangelho é um Evangelho que vai trazer mudança, que vai trazer restauração, que vai reintegrar o ser humano que está
falido, que está longe de Deus, que está nos seus pecados, que está numa vida toda torta, Jesus purifica, Jesus cura, Jesus liberta e coloca aquela pessoa diante da sociedade, mas eles não estão entendendo nada, sabe por quê? Porque eles estão presos diante das suas religiosidades, diante das suas práticas, diante das suas leis, diante dos seus usos e costumes. Eles não estão entendendo a mensagem do Evangelho. Jesus está dizendo: vocês não estão entendendo nada. Ao longo da história vocês não entendem nada. Se você ler lá em Mateus, você vai ver que uma vez, a Bíblia dizendo que a palavra de Deus sendo anunciada, ela não volta vazia, ela cumpre o propósito pelo qual foi designada, certo? Aí se você ler em Mateus, você vai encontrar um texto que vai dizer assim, ó: vocês invalidam a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Vocês colocam a tradição, os seus usos e costumes, a listinha de vocês de pode, não pode, pode, não pode, pode, não pode. Vocês colocam tudo isso como um pré-requisito a ser estabelecido, a ser obedecido. E vocês começam a viver a vida de vocês cumprindo um calendário, vivendo uma vida religiosa de aparência. Vai porque todo mundo está indo, canta porque todo mundo está cantando, prega porque todo mundo está pregando, se reúne porque todo mundo está se reunindo como um religioso. Muitas vezes perdendo tempo, preso aos seus ensinamentos, aquilo que as pessoas colocaram, aquilo que as pessoas disseram que era certo, que era o que deveria ser feito. Mas Jesus vem e fala assim: vocês estão indo no caminho errado, vocês não estão entendendo o Evangelho, vocês não estão compreendendo a mensagem da salvação de Deus. Vocês estão excluindo as pessoas, vocês estão olhando para as pessoas como pecadoras, vocês estão olhando para as pessoas e não estão recebendo aquelas que realmente precisam ser acolhidas, precisam ser recebidas. Quando Jesus aceita aquele banquete e aceita aquela oferta daquela mulher, ele estava querendo que aquelas pessoas que ali estavam a recebessem novamente, para que ela pudesse viver uma vida normal, não com os olhares que eles tinham sobre ela, de uma pecadora, de uma mulher que não obedecia às leis de Deus, os usos e costumes. Eles olhavam para aquela mulher dessa forma, mas Jesus queria que eles a reintegrassem à sociedade. E uma vez que eles, os doutores da lei, os fariseus, reconhecessem o arrependimento daquela mulher, ela poderia voltar à sua vida normal, era tudo que ela queria. Mas Simão olha e fala assim: ela é uma pecadora. As pessoas que estão à volta, todos ali estão, ela é uma pecadora. Eles não veem a atitude de Jesus como o profeta que está ali, ó, anunciando a palavra, mostrando na cara deles, dizendo assim, ó: vejam aquilo que é para ser feito, façam isso daqui, ó. Não existe ninguém melhor do que ninguém. Jesus iguala Simão com ela na sua mensagem, na sua parábola. Jesus mostra que ele não havia entendido nada, nem da parábola. Quando ele julga a parábola, Jesus fala: você julgou bem, mas você não entendeu nada. Sabe por quê? Aquela mulher tinha uma vida de pecados abertos, que todas as pessoas sabiam. Ela pecava fora da lei. As pessoas viam, sabiam quais eram as práticas pecaminosas daquela mulher. Mas Simão, os fariseus, eles pecavam dentro da lei, achando que as pessoas que tinham seus pecados concretos, visto por todos, não eram merecedoras de serem recebidas em suas casas, não eram merecedoras de serem acolhidas, não eram merecedoras de serem reintegradas à sociedade. Parecia que elas deveriam carregar aquele fardo, aquele peso para o resto da vida. E Jesus mostra e
fala para Simão: você é igual a ela. O fato de Jesus falar assim, aquele quem pouco é perdoado, pouco ama, não significa que ele poderia olhar para Simão e falar assim, você excede as suas práticas religiosas, você obedece à lei muito bem. Jesus não está dizendo isso para ele: você tem poucos pecados, por isso uma pouca quantidade da graça de Deus recai sobre a sua vida. Não é isso que Jesus está querendo dizer para ele. Jesus está querendo dizer para ele assim, você não tem consciência dos seus pecados. Jesus, o início do drama, é Jesus que está sendo examinado. Agora o jogo vira. Jesus olha para Simão e mostra para ele assim, você não me recebeu com a hospitalidade que você deveria receber. Você não me deu água para lavar os pés. Você não me ungiu a cabeça. Você não me recebeu com o ósculo. Você não me recebeu com o beijo devido. Você não cumpriu com as suas mínimas obrigações de hospedeiro. Mas essa mulher que você está olhando aqui, ela fez tudo aquilo que você deveria ter feito. Aquela mulher que chega diante de Jesus está mostrando para ele, e Simão olha para aquela mulher, o mínimo que ele poderia fazer era se levantar, se desculpar diante de todas as pessoas e diante de Jesus que ali estava, e agradecer aquela mulher por ter compensado a grosseria que Jesus havia recebido. Jesus está mostrando para Simão assim, olha aqui, não é que você tenha pouco pecado, é que você tem pouca consciência daquilo que você faz. Às vezes nós somos assim também. Às vezes nós achamos que pecado é adultério, coisas que homicídio, roubo, furto, mentiras absurdas, coisas que nós podemos ver nas pessoas. Nós achamos que isso são coisas reprováveis, e realmente são, mas nós achamos que pecado é isso, e nos esquecemos de olhar para dentro de nós e saber que também existem pecados abstratos, ou seja, que nós não conseguimos ver e que muitas vezes nós praticamos. E muitas vezes esses doutores da lei, esses fariseus, o próprio Jesus disse: vocês me honram com os lábios, mas o coração de vocês está longe de mim. Façam aquilo que eles estão dizendo, vocês podem fazer, mas não façam o que eles fazem. Ou seja, muitas vezes eles viviam toda uma exteriorização linda, de ser aplaudida diante da sociedade com as suas práticas religiosas, mas no seu dia a dia eles tocavam coisas impuras. Se não fosse com as suas mãos, eram com suas mentes. E é por isso que Jesus vem e mostra o sentido do Evangelho. Ele mostra que o pecado não é apenas aquele pecado que se exterioriza e que se pratica aos olhos de todos e que todos veem, mas o pecado é aquele que já foi concebido na mente, aquilo que, se você já pensou, tornou-se pecado diante de Deus e ocasionou separação diante de Deus. Jesus está mostrando isso, que todas as pessoas são iguais, todas as pessoas estão perdidas nos seus delitos, nos seus pecados, nos seus erros, nas suas falhas, e carecem e precisam da misericórdia de Deus. O que nós realmente precisamos é olhar para a nossa vida e não ficar observando e olhando para a vida do outro. O que nós precisamos é olhar para dentro de nós e olhar para toda a jactância, soberba, orgulho, arrogância, de não receber e de achar que porque tal pessoa fez aquilo, é indigna de estar diante da minha presença. Jesus mostra para ele o quão pecaminoso ele era, de rejeitar que aquela mulher que havia ouvido o Evangelho, que havia se arrependido, que havia recebido o amor de Deus, estava ali se entregando aos pés de Jesus, para que recebesse a oportunidade de ter a sua vida novamente com dignidade, para que pudesse viver em sociedade. Mas ela é rejeitada,
Então, o juiz Simão torna-se réu. E Jesus mostra para ele o quão ruim ele era, e o maior pecador que estava ali não era aquela mulher que estava aos pés de Jesus, mas sim Simão, que não tinha capacidade suficiente de admitir e de receber e de estar perto das pessoas. Nós não precisamos excluir as pessoas que estão à nossa volta por causa dos seus erros. Nós não podemos olhar para o próximo e apontar o dedo e falar assim: olha lá, é pecador, é pecadora, olha lá o que está fazendo. Se você quiser entender, saiba muito bem de uma coisa: o diabo não precisa da sua ajuda para condenar ninguém. Ele sabe fazer isso muito bem sozinho. As pessoas que estão passando por dificuldades, por erros e falhas, já sofrem a opressão da sua própria consciência e de uma opressão externa, maligna, que traz opressão sobre ela. Então o diabo não precisa da sua ajuda para ficar acusando, apontando, dizendo: olha lá, é pecador, é falha, está vendo? Não presta, não merece. Não foi isso que Jesus quis ensinar. Jesus está mostrando para as pessoas: ó, vocês estão me recebendo, mas vocês estão me deixando de lado e vivendo as suas práticas, vivendo diante dos seus usos e costumes. Vocês não estão recebendo o ensinamento que eu quero que vocês recebam. Portanto, que nós, se nós queremos, se nós temos a esperança de um mundo melhor, seja dentro de casa, seja diante da sociedade, seja diante do ministério que nós pertencemos, seja na empresa a qual trabalhamos, seja em qual lugar for, que nós possamos ser o sal que vai trazer o sabor, o gosto, de estender a mão e de reintegrar as pessoas à sociedade, para que todos juntos possamos participar de um banquete, participar de um momento glorioso, um memorial, em que o nosso hóspede, que é Jesus, venha sobre a nossa vida, venha sobre a nossa comunidade, venha sobre a nossa igreja, venha sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre a nossa vida, e nos dê a paz que todos desejamos ter, e que nos dê a esperança de um mundo melhor, nem que seja para começar dentro da nossa própria vida e alcançar aqueles que estão à nossa volta. É isso que Jesus quer que nós entendamos. Jesus está ali sendo maltratado por aquelas pessoas, sendo julgado injustamente, e aquela mulher simplesmente quis se achegar diante dele. Ela olhou, viu, porque as pessoas sabiam, né, da hospitalidade que era praticada quando acontecia um banquete daquele. Ela está ali também observando, e ela está vendo que Jesus não havia sido recebido com o beijo, não havia recebido água, não havia recebido o óleo. Então aquela mulher, por ser, como os historiadores dizem, que ela era uma prostituta, ela carregava um cordão e um vaso pequeno de unguento, que era um azeite perfumado. Ela pega aquele azeite e ela chega diante de Jesus e derrama sobre os pés de Jesus. Ou seja, isso significa que ela foi preparada para aquele ambiente. Ela sabia que através do amor de Jesus anunciado, que ela recebera, que recaíra sobre a vida dela, ela podia se libertar daquilo ali, porque como uma pecadora, como uma prostituta, ela poderia utilizar aquilo ali como um perfume, tanto para perfumar o corpo, como para perfumar o seu hálito diante dos seus clientes. Mas quando ela chega diante de Jesus e derrama sobre os pés de Jesus, ela está dizendo assim: eu não preciso mais dessa vida a qual eu vivia, porque eu entendi o amor de Deus e eu recebo a graça e a salvação sobre a minha vida. E conforme ela vai derramando aquele azeite, ela começa a receber a graça, a misericórdia. Ela começa a chorar diante dos pés de Jesus, e aquelas lágrimas que iam caindo sobre os pés de Jesus iam limpando toda a impureza,
e aquilo que havia sido rejeitado pela pessoa, pelo hospedeiro, pelo que havia convidado Jesus, recai sobre a vida daquela mulher, e aquela mulher começa a conceder a Jesus aquilo que havia sido negado para ele. Ela começa a limpar os pés de Jesus, e quando ela vê os pés de Jesus limpos, cheios de lágrimas, ela desata os seus cabelos, e quando ela desata os cabelos, ela começa a limpar os cabelos, os pés de Jesus com os seus próprios cabelos. O que isso significa? Nós, quando saímos dos nossos afazeres para buscar a presença de Deus, nós temos que vir preparados. Nós temos que preparar a palavra, nós temos que estudar, nós temos que treinar o instrumento que vai ser tocado, tem que ensaiar, tem que se preparar para vir e congregar e cultuar e servir ao Senhor. Só que nesse meio tempo, nós não podemos chegar engessados. É isso. Tem que ser desse jeito. Se não for desse jeito, não pode ser feito. Ela chega ali e quando ela derrama, ela faz aquilo que ela foi fazer. Ela cumpre com aquilo que ela foi fazer. Ela derrama o seu unguento, que era precioso, que tinha um valor para ela. E a unção do óleo que poderia ter sido oferecida por Simão seria um azeite simples, em que naquele cenário, naquela ocasião, era algo extremamente barato, um azeite simples, porque é produzido lá, eles tinham em abundância, era muito, não tinha falta de azeite, mas nem o mínimo havia sido ofertado e colocado diante de Jesus. Mas aquela mulher chega e derrama o seu unguento de valor aos pés de Jesus, ou seja, ela foi preparada para entregar a sua vida, aquilo que ela tinha de valor para Jesus, ou seja, eu não quero mais essa vida a qual eu vivia. Mas quando ela começa a chorar, isso fala, sabe do quê? De coisas inesperadas, coisas que não estão no nosso controle. Ela começa a conceder algo espontâneo diante de Jesus, ela começa a chorar diante dos pés de Jesus. E como é que você pode saber que era algo espontâneo? Porque até se fosse um ator ou uma atriz poderia chorar, mas como ela começou a enxugar os pés de Jesus com os seus próprios cabelos, isso significava que era algo espontâneo que ela estava fazendo. Ela estava derramando a sua adoração, a sua vida diante de Jesus. E quando ela começa a secar com os seus cabelos, ela não tinha uma toalha, ela usou os seus próprios cabelos, ou seja, ela fez algo espontâneo. Aqui está falando de espontaneidade na presença de Deus, não é algo engessado, é isso e pronto. Que nós possamos viver essa vida diante do nosso Senhor. Hoje nós estamos aqui para celebrar esse momento, esse memorial diante de Deus, e que, embora muitas vezes nós sejamos rejeitados pela sociedade, lembre-se que você jamais será rejeitado por Jesus. Jesus te acolhe. As pessoas à sua volta podem não querer reentregá-lo à sociedade, colocá-lo para viver uma vida digna, mas Jesus vem e diz para você assim: você pode sim. Aquilo que você fez ou deixou de fazer acabou a partir de hoje. A partir de hoje, vai em paz, a tua fé te salvou. Jesus conclui aquela mensagem, aquele sermão dizendo isso. Olha só, último versículo, Jesus fala, né? Os teus pecados estão perdoados. As pessoas olham, questionam: quem é este que pode até perdoar pecados? E depois no último versículo 50 diz assim: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Ou seja, Jesus oferece àquela mulher misericórdia e graça. Sabe qual é a diferença entre misericórdia e graça? Misericórdia é quando Deus não dá aquilo que merecemos, entendeu?
Deus não dá aquilo que merecemos, ou seja, merecemos o castigo, a punição por causa dos nossos erros e das nossas falhas, mas Ele não nos dá isso. Ele nos dá a sua misericórdia, Ele nos dá o seu perdão, Ele assume o nosso lugar na cruz, Ele leva sobre si os nossos pecados, as nossas dores. E graça é quando Deus dá aquilo que não merecemos, ou seja, não merecemos receber o amor, o perdão, as bênçãos de Deus, mas mesmo assim, pela sua graça, Ele nos concede. Ele nos abençoa gratuitamente. Quando Jesus encerra assim, Ele está querendo deixar bem claro para aquelas pessoas. Aqueles religiosos da época achavam que eles iam conseguir a salvação através da obediência das leis e dos mandamentos. Eles achavam que cumprindo ritualmente as ordenanças da lei, eles iam receber a salvação. Jesus mostra para eles totalmente diferente. Está vendo essa mulher? Essa mulher aqui está sendo justificada. Essa mulher aqui, que foi rejeitada por vocês, que não praticou a lei como vocês praticaram, essa mulher está recebendo a salvação de Deus, e vocês que acham que estão fundamentados na justiça própria, vocês entenderam tudo errado, vocês estão caminhando para a perdição e para a condenação das suas vidas. E Jesus conclui dizendo assim, não é porque ela derramou o azeite, não é porque ela chorou aos meus pés e limpou os meus pés com as suas lágrimas e secou com seus cabelos, que ela está recebendo o perdão dos seus pecados. Não é porque ela fez isso diante de mim que ela está recebendo a salvação. Mas Ele deixa bem claro no final: vai em paz, a tua fé te salvou. É uma questão de fé, não é uma questão de obra. Não é uma questão de obediência, porque se nós colocarmos a nossa vida, nós temos esse grande equívoco de Simão, de achar que porque nós não temos pecados, visto aos olhos de todos, achamos que não temos muitos pecados. Mas na verdade, se você pegar a lei divina e colocar diante da sua vida, é muito fácil, né? Eu tenho uma comparação para a gente conseguir entender bem isso daqui. É assim, se você pegar Hitler, que fez todas aquelas atrocidades contra os judeus, e falar assim, ele foi para o inferno? Provavelmente sim. E se você pegar uma senhorinha de cabelo branco, que viveu a sua vida inteira e morreu e foi para o inferno também, aí você pode questionar, será que é injusto isso? O que aconteceu? Quando nós analisamos segundo as nossas expectativas, segundo aquilo que nós vemos, talvez aquela mulher era uma mulher boa aos nossos olhos, porque já viu aquelas pessoas que falam assim, eu não sou exemplo. Esses dias eu escutei uma mulher falando assim, que teve uma reunião de um estudo bíblico, né? E ela falou assim, eu não quis participar porque a minha mãe, ela faz parte da igreja, etc. Mas eu não vou, eu vivo uma vida diferente, eu não dou exemplo, então eu não quis participar. Mas eu não faço nada de errado. Mas eu não quis participar porque eu não dou exemplo, eu faço um monte de coisa errada assim, mas eu não faço nada de errado, tipo, importante, sabe? Aquele tipo de dizer. Então assim, aos olhos das pessoas, às vezes, existem pecados que passam despercebidos. Existem pecados que a gente nem se preocupa no nosso dia a dia, arrogância, orgulho, raiva, ira. Parece que isso daí não é pecado, parece que isso não condena ninguém. A Bíblia Sagrada diz assim lá na epístola de João, aquele que odeia o seu irmão é homicida em seu coração. Ou seja, a diferença entre aquele que foi lá e matou e aquele que sentiu ódio, a única diferença é a consequência aqui na terra. O que matou vai sofrer a punição diante da lei dos homens, ou seja, vai preso. Mas aquele que odiou o seu irmão, que teve ódio no seu coração, que desejou o mal do seu coração, é como se ele tivesse matado aquela pessoa. Então os dois diante de Deus estão recebendo a condenação, os dois diante de Deus são homicidas. A Bíblia Sagrada diz que aquele que guarda toda a lei, lá em Tiago 2,10, mas tropeça em um único ponto, torna-se culpado de todos. A Bíblia Sagrada diz que não existe nenhum que não peque, não existe nenhuma pessoa
que não tenha pecados. Todos os pecados se extraviaram, estão destituídos da glória de Deus. Ou seja, todos nós erramos. A partir do momento que você pega a Bíblia Sagrada, as leis, e começa a analisar a sua vida ponto a ponto, você vai ver que se você não desobedeceu todos na prática, você já desobedeceu todos na sua mente e na sua consciência. Então, todos nós, o que nos iguala é que todos nós estamos condenados diante de Deus para ir para o inferno, mas segundo a graça, a misericórdia de Deus revelada sobre nós em Cristo, Jesus levou sobre si os nossos erros, as nossas falhas, os nossos pecados, e através de Jesus nós recebemos essa salvação que essa mulher recebeu e que está disposta, está distribuída para todos nós. A Bíblia Sagrada diz assim que Jesus veio para os seus, ele veio para os judeus, ele veio para os hebreus, mas os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E é por isso que nós, diante de Deus, todos nós fomos reprovados, todos nós somos indignos, ninguém merece, é graça, é misericórdia de Deus. Não tem como você falar assim, eu vou viver uma vida e eu vou conseguir a salvação pelos meus méritos próprios. Tente fazer isso e coloque-se diante de uma cruz e dê a sua vida então. Só para finalizar, não seja um observador como Simão, que ficou olhando, observando e julgando. Uma vez eu escutei uma pregação do pastor Antônio Cirilo, e ele dizia assim que na igreja existem dois tipos de pessoas, aqueles que estão realmente participando e os observadores. E ele diz assim que o interessante é que os observadores estão observando tudo que está acontecendo, está vendo tudo, se está tocando bem, se está afinado, se está desafinado, se a mensagem está boa, se está chata, se é uma mensagem de prosperidade, se não é, como que as pessoas estão vestidas, o que está sendo feito. As pessoas estão observando tudo, está bonito, está frio, está quente, sabe, existem essas pessoas que estão ali só para observar, só para ver. E o interessante é que ele diz assim daí, que essas pessoas também vão ficar observando quando Jesus vier e resgatar a igreja, elas vão ficar observando também a igreja subindo, né? Lá eles estão indo com Jesus. Não seja um observador, traga a sua oferta diante de Deus, a sua vida, mas saiba se colocar diante dele também espontaneamente. Se conecte com Deus de verdade. Você convidou Jesus para entrar na sua vida. Não fique duvidando e criticando, colocando objeções diante dele. Receba-o com todo o seu coração e saiba que ele é Deus, para estabelecer vida sobre você, para estabelecer que você seja sal, que vai trazer sabor diante desse mundo cruel e ruim, na sua casa e na sua família. Eu quero convidar você a se colocar de pé. E que hoje nós possamos receber Jesus com as suas devidas honras.